Conversamos agora com a Bruna, ela que é limeirense, mora na cidade de Freising, na Alemanha, e a gente vai falar com ela sobre a situação da pandemia. Bruna, obrigado por atender a Rádio Educadora, e essa é justamente a primeira pergunta. Como que está a situação da pandemia aí na Alemanha? Tem alguma restrição de horário, alguma regra com relação ao uso de máscara em ambiente aberto, ambiente fechado? Como que está a situação aí? Obrigada, Roberto, pelo convite. Antes de mais nada, bom, a situação aqui está começando a melhorar agora. Nós tivemos bastante restrições bem severas, mas desde 7 de junho, mais ou menos, a gente começou o nosso relaxamento. A Alemanha estabeleceu o uso do número de infectados por a cada 100 mil habitantes, né? Então, a gente tinha algumas cotas e eles estabeleceram metas. Então, de 0 a 25 era um nível de fechamento, de 25 a 50 e assim por diante. Agora a gente está bem abaixo, a gente está em torno de 10, 11 mais ou menos infecções por 100 mil habitantes na população. Então, hoje a gente tem restrição de máscaras em ambientes fechados, né, públicos e comércios e afins, transporte público e algumas limitações também de número de pessoas, né? Assim, a situação está bem melhor do que estava no verão passado já, mas está todo mundo mais receoso por causa das variantes. Então, tem uma regra, se eu não estou enganada, estabelecimentos comerciais, no máximo, uma pessoa a cada 10 metros quadrados, por exemplo. Então, não está 100% liberado, mas é um número que já está muito flexível, todo mundo já consegue usar. Até semana passada ou 2 semanas atrás, vamos dizer, estava formando fila ainda, a gente tinha que esperar do lado de fora para poder entrar, por causa dessa limitação. Agora, como já faz um tempo que a gente está relaxado, o pessoal já estava muito represado, né? Então, agora o pessoal já conseguiu se organizar melhor, então a vida está voltando ao normal. Com relação a eventos, né, shows, esportes, coisas nesse sentido, já está voltando a acontecer por aí ou ainda está daquele jeito? Jogo sem público, shows não estão acontecendo, como que tá por aí? Os shows ainda não estão acontecendo, tem alguns eventos porque os festivais acontecem muito aqui no nosso verão agora, né? Junho, julho, agosto, a maioria deles foram cancelados, mas os que estavam previstos para setembro ainda estão se mantendo, alguns shows. E aqui está acontecendo a Eurocopa, né? Munique é uma das sedes, mas está aberto a público, mas 30% da capacidade do estádio. Então, bastante distanciamento ainda, apesar de tudo, a situação está bem mais controlada, as autoridades ainda estão bem receosas, com medo de que a gente possa, enfim, variantes, essas coisas. E com relação à campanha de vacinação aí na Alemanha, como que está sendo? Tem vacina para todo mundo? Você já se vacinou? Bom, aqui o complexo aqui foi em bloco, né? Tudo aqui na União Europeia, tudo em bloco, acaba sendo interessante para os países que são mais pobres ou menores, mais pobres entre aspas, porque tudo que é decidido em bloco, e toda vacina que é comprada é distribuída para todos os países do bloco. Eu confesso que fiquei um pouco desapontada com a vacinação aqui. Nós começamos um mês antes do estado de São Paulo, e em números totais em relação ao Brasil, a gente está assim, bem pertinho um do outro. Claro que aqui representa muito mais, porque a nossa população é menor, mas começou a ficar um pouco difícil porque eles retiraram a prioridade, né? Assim, eles estavam tendo dificuldade para vacinar todo mundo, nem todo mundo estava aparecendo, principalmente quando era AstraZeneca, o pessoal estava um pouco receoso ainda. Eles falaram, olha, tá bom, não teremos mais prioridades, quem quiser, vem. E aí, muita gente quis e aí não estava tendo. Eu consegui, fui vacinada a primeira dose no final da semana passada, mas muito custo, assim, a gente tinha que ficar entrando em sites e fazendo cadastro e tal, foi meio no braço, assim, meio na disputa, mas
eles prometeram que até o final do verão, que até final de setembro, todo mundo vai ter a oportunidade. E as vacinas estão chegando, então estamos confiantes. Com relação a negacionismo, né? Aqui no Brasil a gente tem visto uma onda muito grande de negacionismo com relação às vacinas, com relação à própria doença, muita gente não usando máscara, muita gente participando de aglomeração. Como que está sendo aí na Alemanha? Existe essa onda de negacionismo com relação às vacinas? Porque acho que o negacionismo ele foi algo que pegou um pouco em cada país, né? Como que foi aí no caso da Alemanha? Como que você viu isso? Bom, aqui tem sim negacionismo, eu acho que negacionismo tem em qualquer lugar, né? A questão da ignorância ou dessa coisa de acreditar, não acreditar, não é de um povo, eu acho que é do ser humano, né? Mas o que eu vejo de diferença forte daqui para o Brasil é o exemplo, né? Então, aqui, se você for pego não usando máscara, você pode levar uma multa de até 160 euros, que é uma multa pesadíssima para nossas rendas aqui, convertendo pior ainda, claro. Então, assim, as autoridades, né, o governo está o tempo inteiro trabalhando com isso, a polícia está sempre fiscalizando, tal. Então, assim, tem negacionismo? Tem gente que não quer usar máscara, tem gente mas aqui tem punição para isso, e, ao mesmo tempo, o governo falando o tempo inteiro, né, enfim, combatendo as ideias. No caso da vacina, por exemplo, a AstraZeneca foi um grande rebuliço aqui, logo no começo, quando surgiram os primeiros casos de, talvez, trombose, enfim, né, nos países nórdicos, aqui eles suspenderam imediatamente, mas assim que os resultados científicos, né, os estudos saíram, a própria Angela Merkel, a nossa primeira-ministra, ela foi e se vacinou com a AstraZeneca. Então, assim, o exemplo é a diferença aqui. E para a gente finalizar, lógico que a pandemia está sendo muito difícil para todo mundo, né? A gente está sofrendo com relação a isso. Mas eu queria saber qual que foi o momento mais difícil da pandemia para você. Teve alguma coisa ali que você sentiu falta, que pegou mais pesado para você? Ou, enfim, o seu momento mais difícil da pandemia aí na Alemanha? Bom, eu acho que no geral a insegurança, né, que aconteceu muito, todo o comércio que fechou, tal, a gente entrou num regime de horas reduzidas de trabalho, tá? Então, a insegurança de você saber ou não saber se vai ter trabalho ou não, como que vai estar o mercado. No meu escritório, nós perdemos muitos projetos, então, meus chefes tiveram que realmente cortar pessoal, a gente tivemos que reduzir as horas, tal, foi bem difícil toda essa questão financeira, né, por a gente estar longe da família, também de não saber, ai meu Deus, se minha mãe fica doente e tal, o que vai acontecer, mas de fato foi perder pessoas aí no Brasil, né, a gente acabou perdendo pessoas e sem dúvida nenhuma isso foi a parte mais difícil.